Fala, povos do terceiro B. Bora para mais um vídeo? Bora. Então, ó, apostila aprender é ótimo. Apostila Aprender Sempre, volume 1, sequência 4. No vídeo de hoje, aulas 3 e 4. A página está aí na sua tela, página 50, tá bom? Bora. Aula 3. A arte da palavra. Objetivos da aula: compreender a dimensão persuasiva da linguagem às diferentes vivências sociais. Persuasiva escreve em cima aí, de convencimento, tá? E também relacionar a dimensão persuasiva da linguagem visando polemizar preconceitos e incoerências. 1. Vamos conversar? Bom, nas aulas anteriores fizemos a leitura e análise de fragmentos da obra de Guimarães Rosa e percebemos a imersão, o mergulho, escreve em cima aí, o mergulho do autor na cultura regional do sertão brasileiro. No entanto, Guimarães Rosa não foi o primeiro e nem o único escritor brasileiro a tratar na prosa, na sua obra, nos seus livros, os aspectos culturais do sertão. Essa tendência na prosa literária brasileira destaca-se principalmente a partir da década de 1930, 90 anos atrás, portanto, com a publicação de alguns romances que vão muito além do que simplesmente descrever os aspectos culturais de uma determinada região. O romance regionalista no Brasil, gente, sempre lembrando, quando fala romance aqui, não é só a história de amor não, tá? É romance livro, tá bom? O romance regionalista, as obras regionalistas, os livros regionalistas no Brasil, Então, o romance regionalista no Brasil cumpre uma intenção comunicativa de denúncia social, pela tomada de consciência a respeito da realidade brasileira e dos contrastes, das diferenças sociais marcantes que se revelam pelas condições de exploração e de miséria do povo sertanejo. Considerando a pesquisa que foi solicitada na aula anterior dos livros lá, de acordo com a obra pesquisada, responda. Agora você vai responder de acordo com a obra sobre a qual você pesquisou. Qual a temática abordada na obra? Então você escolheu um daqueles livros, no vídeo anterior, você pesquisou sobre aquele livro, agora você vai escrever sobre o seu livro aí, ó. Qual o assunto principal que é abordado no livro que você pesquisou? É isso que está perguntando, escreve aí nessas duas linhas. B de bola, em que contexto foi produzida? Em que época o seu livro foi escrito? O que estava acontecendo na sociedade brasileira na época? É isso que está perguntando. Aí na B de bola. Esse que é o contexto, tá bom? C. Qual a linguagem utilizada pelo autor da obra? É formal? É informal? É de acordo com a região onde se passa a história? Isso que é para vocês escreverem aí, tá? Sempre respostas completas, tá, gente? Bonitinhas. Não vai escrever só assim, formal, informal. Não, pô. A linguagem utilizada pelo autor na obra é de acordo com a região onde se passa a história, entendeu? E também é formal ou informal. Tá. Enquanto os demais grupos apresentam, aí não tem nada a ver, Enfim. Tá. Aula 4. Argumentar para quê? Objetivos da aula: reconhecer o uso da norma padrão em textos de diferentes gêneros textuais e também identificar em textos de diferentes gêneros textuais as marcas de variação linguística, as diferenças regionais. 1. Hora da leitura. Leia a seguir um artigo de opinião de autoria de Alexandre Figueiredo, mestre e doutor pelo Prolan da USP e pós-doutorando, quer dizer que ele ainda não terminou o pós-doutorado, ele ainda está fazendo, na FEA RP da USP. Um desencontro de dois gigantes da literatura brasileira. Ano que vem, que ano que é, será, não? Vamos ver certinho aqui. Qual que é o ano que vem que ele fala aqui, ó? É de 2020, então é nesse ano, no caso. Tá? Vamos lá. Deixa eu ler para vocês, que o texto é meio longuinho. Um desencontro de dois gigantes da literatura brasileira. Ano que vem, ou melhor, neste ano, agora no caso, completam-se 75 anos da publicação de Sagarana, o primeiro livro de João Guimarães Rosa. São 9 contos ambientados no sertão mineiro, escritos e reescritos durante muitos anos, até serem apresentados ao público em 1946, quando Rosa já beirava os 40 anos. Nossa, falou como se fosse super velho aqui, mas tudo bem.
Eu conheci esse livro muito tarde. Não tive maturidade para lê-lo de verdade quando estudava para os vestibulares. Só fui aproveitar mesmo quando já estava avançado no curso de História da FFLCH, que é a faculdade, né? Pelas mãos do professor Marcos Silva, li 2 contos do Sagarana, o preferido da crítica e do autor, A Hora e Vez de Augusto Matraga, e aquele que, em minha opinião de quem simplesmente gosta, sem maiores estudos, é um dos textos mais belos, inspirados e desconcertantes que já li. Desconcertante é perturbador, tá? Conversa de Bois. Gosto tanto que meus sogros me deram de presente uma versão do carro de bois do conto, esculpida em madeira, por um artesão do Cerrado Mineiro. No embalo, li o livro todo, e depois fui para o Grande Sertão Veredas, que reli anos depois, quando um colega do curso de Direito, também da USP, me soprou. No julgamento do Zé Bebelo tem todas as correntes jurídicas representadas, olha lá. Olhei e redescobri o livro. Recentemente comecei a ler de novo essa obra por conta de uma viagem que fiz com 2 camaradas pelo norte de Minas Gerais, justamente para ver de perto o sertão rosiano. Rosiano, né, de Guimarães Rosa. Leio, releio e o livro nunca termina de dizer o que tem para dizer, para lembrar a imagem de Italo Calvino sobre os clássicos. O Italo Calvino é um escritor italiano, né, o nome já diz, né? Que ele que fala essa frase aqui, os livros nunca terminam de dizer o que tem para dizer. Legal, né? Claro que a paisagem daquele sertão não é mais a mesma. E claro que um grande escritor não é um mero bom redator de descrições. Ele não se limita apenas a descrever o lugar. O próprio Rosa disse divertir-se quando lhe chamavam regionalista, por descrever com beleza o pôr do sol sertanejo, quando a sua inspiração viajava por muitas outras terras. Na carta que escreveu ao editor da primeira edição de Sagarana, disse que as histórias ali narradas poderiam se ambientar em qualquer lugar, embora ele tenha preferido que seus personagens estivessem no sertão e falassem a sua língua. Então, o próprio Guimarães Rosa diz que a sua obra é universal, né? Porque tinha muitas saudades de lá, porque conhecia um pouco melhor a terra, a gente, bichos, árvores. Porque o povo do interior, sem convenções, poses, dá melhores personagens de parábolas. Lá se veem bem as reações humanas e a ação do destino. Lá se vê bem um rio cair na cachoeira ou contornar a montanha, e as grandes árvores estalarem sob o raio, e cada talo do capim humano rebrotar com a chuva ou se estorricar com a seca. Escreveu. Aqui é o próprio Guimarães Rosa falando porque que ele escrevia, ambientava as histórias dele no sertão mineiro, né? Porque era o lugar que ele conhecia melhor. Mas ele diz que o que ele escrevia poderia ser em qualquer lugar, né? Na viagem, agora já é o autor desse texto falando aqui, ó, na viagem que ele fez ao norte de Minas Gerais, né? Na viagem eu queria me deslumbrar um pouco, imaginando como um escritor tirou poesia daquilo que a maioria de nós deixa passar despercebidamente. Um pouco de permissão à ingenuidade recomendada nesse caso. Saímos de Cordisburgo, cidadezinha onde Rosa nasceu, e fomos até Januária, antiga princesa do norte, cobiçada e atacada por exércitos de jagunços. Jagunços é tipo cangaceiro, sabe? Fizemos contato com aquele Brasil mudado, mas ainda o mesmo que inspirou a história do menino Tiãozinho, guia do carro de bois que carregava o cadáver de seu pai, sob o comando do cruel Agenor Soronho, enquanto os 8 bois expressam na sua conversa, né, os bois conversam entre si, a fragilidade da arrogância humana, o peso do inexorável é inevitável, escreve em cima aí, a força da ação do destino. Mas uma das histórias mais interessantes de Sagarana não está no livro. Em seu enredo, há um escritor que nunca havia publicado e o juízo duro de um consagrado mestre. Agora ele vai contar a história do Guimarães Rosa, tá? Que não está no livro, lógico. Rosa concluiu uma primeira versão da obra em 1938, com o pseudônimo Viator. Pseudônimo é um nome falso, né? Pseudo é falso e nimo é nome. Pseudônimo é um nome falso, que alguns escritores às vezes adotam. Com o pseudônimo Viator, a escreveu em um concurso literário com um título simples, Contos.
Tratava-se de uma versão bem diferente da que foi publicada 8 anos mais tarde, em 1946, mas já trazia aspectos que o tornariam inconfundível. Na composição do júri do concurso estava ninguém menos que Graciliano Ramos, já o autor consagrado de São Bernardo, Angústia e Vidas Secas, que viria a público naquele mesmo ano. No final, Graciliano votou contra a vitória dos textos de Rosa, que ficou com o segundo lugar. Rosa nunca disse que foi por isso, mas deixou passar mais 8 anos antes de publicar uma versão reescrita, já com o título de Sagarana. Graciliano, que não conhecia a identidade de Viator, escreveu mais tarde que passou muito tempo procurando aquele autor. Eu desejava sinceramente vê-lo crescer, talvez convencer-me de que me havia enganado, preterindo-o. Ó, não está escrito errado não, tá, gente? Existe o verbo preferir, que é gostar de uma coisa, né, em detrimento de outra, e né, preferir, que todos nós conhecemos, com F, e existe esse verbo que está escrito aí, ó, preterir, com T de tatu. Preterir é deixar de lado, tá bom? Então, se quiser escrever em cima aí, né? Eu desejava sinceramente vê-lo crescer, talvez convencer-me de que me havia enganado, preterindo-o, deixando-o de lado. Afinal, os julgamentos são precários, e naquele tínhamos vacilado. Eu, pelo menos, vacilara, confessou. Se vacilar, aí já devo ter falado para vocês, mas não custa nada reforçar. É só um jeito chique de dizer tinha vacilado, tá bom? Então não é vacilará, não. Não tem acento, não está escrito errado, é assim mesmo, tá? Eu, pelo menos, vacilara, que é a mesma coisa que eu, pelo menos, tinha vacilado, tá bom? Confessou. Quando, enfim, em 1944, 2 dos maiores escritores da literatura brasileira do século XX encontraram-se pessoalmente, o tema foi aquele concurso. Naquele momento, Graciliano já era Graciliano, mas Rosa ainda não era Rosa. Como assim? Ele está querendo dizer aqui que o Graciliano já era o Graciliano Ramos famoso, que todo mundo conhece. Mas o Guimarães Rosa ainda não tinha se tornado o escritor famoso que todo mundo conhece. Entenderam? O diálogo, somado a alguns comentários elogiosos ao que seria o primeiro livro de Rosa, nos foi transmitido numa crônica de Graciliano, publicada posteriormente em Linhas Tortas. É a conversa do Graciliano com o Guimarães Rosa. O senhor figurou no júri que julgou um livro meu em 1938. Como era o seu pseudônimo? Viator. Ah, o senhor é o médico mineiro que andei procurando? Sabe que votei contra o seu livro? Sei, respondeu-me sem nenhum ressentimento. Achando-me diante de uma inteligência livre de mesquinhez, estendi-me sobre os defeitos que guardara na memória. Rosa concordou comigo. Havia suprimido os contos mais fracos, né? Tinha tirado fora os contos mais fracos, e emendara os restantes, vagaroso, alheio aos futuros leitores e à crítica. Ou seja, ele tirou os contos que ele achava que eram mais fracos, né? Os próprios contos que ele tinha escrito, quando ele foi lançar o livro de verdade, 8 anos depois, ele tirou os contos que ele achava, que ele concordava que eram mesmo mais fracos, e os contos que ele achava melhores, ele melhorou, ele escreveu mais, mas bem tranquilo, né? Sem se preocupar com os leitores ou com o que a crítica queria dizer, tá? Esse doloroso interesse de surpreender a realidade nos mais leves pormenores e detalhes, escreve em cima aí, induz o autor a certa dissipação naturalista. Movimentar, por exemplo, uma boiada com 20 adjetivos mais ou menos desconhecidos do leitor, alargar-se talvez um pouco nas descrições. Se isso é defeito, confesso que o defeito me agrada. A arte de Rosa é terrivelmente difícil. Esse antimodernista repele, é contra o improviso. Com imenso esforço, escolhe palavras simples e nos dá a impressão de vida numa nesga de caatinga, num pedacinho de caatinga, num gesto de caboclo, uma conversa cheia de provérbios matutos. Matutos é caipiras. O seu diálogo é rebuscadamente natural, né? É um diálogo que parece natural, mas ele é rebuscado, ele é pensado nos mínimos detalhes. Desdenha o recurso ingênuo, né? Desdenha, despreza o recurso ingênuo de cortar SS, LL e RR finais. Ou melhor, desdenha o recurso ingênuo de cortar S's, L's e R's finais, deturpar flexões e aproximar-se tanto quanto possível da língua do interior.
Graciliano finalizou seu texto com uma afirmação que se revelou profética. Certamente ele fará um romance que não lerei, pois, se for começado agora, estará pronto em 1956, quando os meus ossos começarem a esfarelar-se. Falecido em 1953, Graciliano não conheceu Rosa na plenitude do Corpo de Baile e do Grande Sertão Veredas, publicados exatamente em 1956. Graças a Deus, tudo é mistério. Legal. Ai. 2. Explorando o gênero. Sabemos que um gênero textual é definido por sua finalidade comunicativa. Entre tantos outros gêneros argumentativos, o artigo de opinião é o que mais circula na esfera jornalística na atualidade, com a intenção de expressar um ponto de vista sobre determinado assunto. Assim, considerando as especificidades do gênero, os detalhes do gênero, responda às questões a seguir. A. Qual o assunto apresentado no texto? O assunto está relacionado com alguma notícia ou fato atual? Então, sobre esse texto que a gente acabou de ler, qual que é o assunto? Está falando da obra literária do Guimarães Rosa, né? Que foi estudada e criticada, inclusive, por outro escritor famoso, que é o Graciliano Ramos, né? O assunto está relacionado com alguma notícia ou fato atual? Acredito que não, né, gente? Enfim, escreve aí do seu jeitão, mas acredito que não. O assunto apresentado é esse que eu falei, mas você coloca, o assunto não está relacionado com algum fato muito atual. A não ser que eu esteja enganado, mas acho que não. B de bola. Em que veículo o texto foi publicado? Considerando o veículo, a circulação do artigo e o tema abordado, o que podemos inferir? O que podemos deduzir do autor que o escreveu? Vamos ver o veículo lá. O veículo é onde foi publicado. Lá, disponível em Jornal da USP, né? Então, gente, foi publicado no Jornal Online da USP, que é a Universidade de São Paulo, uma das maiores universidades brasileiras, inclusive uma das maiores do mundo, né? Então é nesse veículo que foi publicado, no Jornal da USP. O que podemos inferir do autor? O autor está se dirigindo, né, a estudantes universitários. Quem é o autor do texto? Além do nome, há mais informações sobre ele? Há várias. Quer ver? Ó, lembra que eu falei? Tem escrito aqui, ó. Aqui, ó. Alexandre Figueiredo, mestre e doutor pelo Prolan da USP e pós-doutorando na FEA-RP da USP. Esse é o cara. Então vocês copiam isso lá, tá bom? Voltando. Beleza. Tá. D de dado. A que público esse artigo se dirige? Com que finalidade esse assunto é abordado? O público são estudantes universitários, né, da USP, de literatura, de história. E a finalidade é despertar o gosto pela literatura brasileira nesses alunos. Escreve do seu jeitão. E, considerando que se trata de textos argumentativos, que ideia ou tese o autor parece defender? Com quais argumentos? O que você vai colocar nessas 4 linhas aí? A tese que eu acredito que ele defende é a seguinte, que é preciso dar tempo ao tempo, sabe? E é preciso ter humildade também. Porque o Guimarães Rosa foi julgado pelo Graciliano Ramos. Mas a pessoa, se ele ficasse bravo e falar, ah, não, meu texto é bom, ele que é um chato, que falou que meu texto é ruim, né? Ou então, se ele pensasse assim, ah, nunca mais vou escrever na vida, o Brasil teria perdido um grande escritor. Então, as ideias principais aí são que é preciso dar tempo ao tempo, é preciso se aprimorar naquilo que você quer fazer bem e também é preciso ter humildade para reconhecer os defeitos, né? Escreve isso aí, por favor. Ai. Então escreve isso aí, por favor, né? Tá. F. Observando a linguagem utilizada pelo autor. Como podemos caracterizá-la? Olha, a linguagem é feita num tom assim de conversação, né? Parece que ele está conversando com a gente. Mas ela é bem formal, né, gente? Bastante palavras difíceis. Vocês podem colocar isso, ó. O texto é escrito num tom conversacional, né? De conversação, mas ele usa linguagem bastante formal, né? 2. Vimos em aulas anteriores que a fala e a escrita são modalidades específicas e distintas, diferentes da língua.
e que, em detrimento de suas funcionalidades, apresentam variações específicas. Ou seja, quando a gente vai falar é de um jeito, quando a gente vai escrever é de outro jeito. Também vimos que um texto escrito pode apresentar variações próprias da fala, o que pode ser intencional em alguns casos, de propósito, e em outros, não. É só defeito mesmo. Essa ocorrência na escrita é denominada de marcas da oralidade, quando você escreve, mas como se estivesse falando, tá? Como se estivesse falando. Que tanto podem aparecer como recurso linguístico, de propósito, como podem faltou aí, coloca aí, como podem se configurar como uma inadequação, um erro, o cara escreveu daquele jeito porque ele errou, a depender do gênero e do grau de formalidade do texto. Assim, responda. A. Há no artigo algumas marcas da oralidade? Se sim, quais são? Você vai voltar no texto aí que a gente acabou de ler e vai procurar se tem algumas coisas que são características de uma conversa falada. Se tiver, você vai copiar aí, tá bom? Você vai falar, não, tem sim e são essas aqui. Se não tiver, você fala, não, não tem nenhum, tá? Ai, gente, eu odeio quando isso acontece. Aí, ó. Então, há no artigo algumas marcas, olha, agora que eu vi que tá escrito errado aí. Apaga esse S aí, por favor. Há no artigo alguma marca, põe um pinguinho de corretivo nesse S aí, tá? Da oralidade? Se sim, quais são? Então, você vai responder do jeito como eu orientei. E B de bola, podemos dizer que as marcas de oralidade presentes no texto. A B contou a A, né, gente? Tá contando que tem, né? Podemos dizer que as marcas de oralidade presentes no texto configuram-se como inadequação da linguagem? Justifique. Ou seja, as marcas de oralidade que ele acabou de entregar aqui, que estão sim presentes no texto, são porque o autor do texto errou e ele não sabe escrever ou foram de propósito? É isso que está perguntando, tá bom? E daí, beleza, acabou então. Tá bom, terceiro B? Valeu pela atenção, muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser.